Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria quem tinha necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem, achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar conosco nesta noite, conforme o plano e o propósito que o Senhor tem para conosco nesta noite, nesta casa. Assim nós pedimos a tua bênção e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus, ele está em um lugar, ele acabara de enviar os apóstolos, né, para pregar, curar, libertar as pessoas, e agora então eles voltam, eles regressam, e quando eles voltam, então Jesus fala assim: olha, vamos ter uma reunião ministerial, nós vamos subir para um monte, e nós vamos conversar a respeito dos feitos, a respeito do que aconteceu. Vamos fazer uma reunião aqui para a gente discutir os assuntos. E ele pega lá os seus discípulos e leva consigo, né, a parte e vai lá para um monte perto de uma cidade chamada Betsaida para conversar, para falar com seus discípulos. Só que quando ele chega lá, a multidão sabe que ele está ali naquele lugar e a multidão vai para aquele lugar. A multidão vai para aquele lugar, então a reunião ministerial teve que ser adiada, teve que ser paralisada, porque chegou muita gente para Jesus. E quando chegou esse grupo de pessoas para Jesus, a Bíblia diz, né, versículo 11, né, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. E o que Jesus vai fazer com essas pessoas? Com essa multidão que chega? Jesus vai acolher essas pessoas. Jesus vai acolher essas pessoas. Jesus vai ouvir o que aquelas pessoas estavam precisando. E Jesus vai começar a ensinar essas pessoas. E Jesus vai falar a respeito do reino para essas pessoas. E Jesus vai ministrando a palavra e a Bíblia diz que ele socorria os que tinham necessidade de cura. Então imagine uma multidão chegando para Jesus, não precisava de cura, era curado. Algumas outras passagens falam que aproximaram de Jesus os coxos, os cegos, os paralíticos. Imagina, chegava lá um cego, de repente esse cego já estava saindo daquele lugar, mas já estava enxergando. Chegava um coxo, agora o coxo, viu o coxo passando, agora volta o coxo, que já não é mais coxo, volta andando normalmente.
né? Então, naquele monte aconteceu um monte de milagres, um monte de coisas extraordinárias, um monte de coisas maravilhosas. E Jesus foi ensinando sobre o reino, Jesus foi falando a respeito da palavra, e o poder de Deus foi agindo naquele lugar, e as pessoas foram sendo libertas, os problemas sendo solucionados, as coisas mudando, queridos. Olha quanta coisa boa, né? Que estava acontecendo ali naquele monte, naquele morro ali perto da cidade de Betsaida, né? Por quê? Porque Jesus estava ali, porque as multidões foram para Jesus, foram até Jesus, e isso decorreu o dia todo, né? A Bíblia diz que o versículo 12, mas o dia começava a declinar. Chegou um momento que tudo aquilo que estava acontecendo, os milagres, as maravilhas, Jesus ensinando, chegou um momento que o dia começou a declinar. Ou seja, o dia estava chegando no final. E aí surge então um problema. Então surge uma questão ali. Porque aquele povo estava com Jesus durante o dia todo. Então os discípulos de Jesus vão chegar para Jesus e vão dizer, olha, o dia está declinando. E essa grande multidão está conosco aqui o dia todo. Nós precisamos despedi-las, nós precisamos mandar esse povo embora, porque já se faz tarde. E eles estão com fome, eles precisam ir pelas vilas, pelas aldeias, para comprar alguma coisa para eles comerem, para que eles possam se alimentar. Esse era o entendimento dos discípulos de Jesus, mesmo passando um dia com Jesus, mesmo passando um dia inteiro vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar coxos, paralíticos, cegos, Jesus provendo, Jesus manifestando o poder de Deus, mesmo eles vendo tudo isso acontecer, queridos. Chega um momento que o dia começa a declinar, os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam, despede a multidão. Despede a multidão, porque nós não temos como alimentar essa multidão, e o dia já está se declinando, para que eles vão pelas aldeias, pelos campos circunvizinhos, para que eles encontrem alguma coisa, ou eles comprem algum tipo de alimento, para que eles possam comer, porque o lugar que nós estamos é um lugar deserto. O lugar que nós estamos é um lugar que não tem comida, é um lugar deserto. Esse era o coração dos discípulos de Jesus. Eles estavam preocupados em como dar de comida para aquele povo. E eles estavam ali com Jesus durante o dia todo. E Jesus curando, libertando, Jesus restaurando, Jesus dando vista aos cegos, abençoando os coxos, os paralíticos, e eles preocupados com comida, irmãos, com comida. Assim, muitas vezes é o coração de muitos discípulos de Jesus. Jesus realizando a obra, Jesus fazendo grandes coisas, Jesus manifestando o reino, Jesus ensinando a palavra sendo pregada, sendo ministrada, a palavra sendo liberada, e muita gente preocupada com comida, preocupado com questões que são tão simples, são tão secundárias diante diante do poder de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas assim ainda hoje. Muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas e esquece, não tem visão, não tem entendimento de quem está com eles, de quem é Jesus, de quem é o Senhor, de quem é esse Jesus que, diante de circunstâncias, diante de situações tantas adversas, como os discípulos testemunharam e passaram, se preocupa com coisas tão pequenas diante da grandeza do Senhor. Esse era o cenário, né? E quando eles vêm com esse questionamento para Jesus, e eles vão falar para Jesus para despedir a multidão, porque já era tarde, o dia já estava declinando, porque o lugar era deserto. Quando eles vêm com esse questionamento para Jesus, aí então Jesus vai falar algumas coisas para ele. E é aqui que eu quero entrar com você, né?
porque a Bíblia diz que ali, naquela multidão, tinha um grupo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então imagine 5.000 pessoas. É um bom grupo, né? É uma boa quantidade de gente, né? Da cidade que eu vim, né? A população total da cidade de onde eu vim, hoje está na faixa de 10.000 habitantes. Quase uma cidade daquela, né? Então era um grupo grande que estava à volta ali de Jesus. Então, o que Jesus vai falar para eles? Diante de tudo isso, diante desse questionamento, Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles assim: dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus está falando: olha, vocês têm andado comigo, vocês têm visto tudo que eu tenho feito, agora, dai-lhes vós mesmo de comer. Imagine, irmãos, o coração dos discípulos. Eles estavam preocupados em despedir aquela multidão para que eles encontrassem o que comer. E Jesus, então, vai lançar uma preocupação maior ainda para eles. Vocês estão preocupados com aonde eles vão encontrar comida? Então, fala o seguinte: dai-lhes vós mesmo de comer. Em vez de você estar preocupado se eles vão passar fome, se eles vão encontrar comida ou não vão encontrar comida, dá comida para eles. Dá comida para eles. Aí então fica mais difícil ainda, né? Porque eles vão responder para Jesus, né? Eles vão responder para Jesus: olha, nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Quando você vai no livro de João e vai ver essa mesma passagem, lá vai dizer que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Que Jesus faz essas perguntas e faz esses questionamentos para eles só para saber o que eles estavam pensando, só para saber o que eles tinham no coração, porque Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. E quando eles vão responder: nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso para essa grande multidão? Eles falaram: olha, se for comprar pão para todo mundo comer, precisaria no mínimo de 200 denários. 200 denários, o denário era o dia de trabalho de um homem. Era equivalente a um denário. Então o homem tinha que trabalhar o dia inteiro para ganhar um denário. Eles falaram que precisava de 200 denários. Então 200 dias de trabalho para comprar pão para todo esse povo comer, né? Imagine Jesus chegasse para você aqui agora e falasse assim: olha, eu tenho uma multidão ali em cima no morro, está lá no morro ali atrás, e são mais ou menos 5.000, fora mulheres e crianças, só de homens são 5.000. Eu não sei por que Jesus frisou o homem. Sabe por que o homem come mais do que a mulher? Né? Tem uns irmãos aí que falam que pãozinho come 7, 5, 6, né? Eu não sei por que Jesus falou, olha, só os homens, né? Mas falasse para você assim: vai lá agora e dá-lhe de comer para essa multidão. Se Jesus te desse 200 denários para você comprar pão, onde você compraria pão? Onde você encontraria toda essa quantidade de pão para dar para aquela multidão? Então, é algo que naturalmente, olhando pelos olhos naturais, é algo totalmente impossível de ser realizado. Totalmente impossível de ser feito, né? O que Jesus está pedindo. Mas quando Jesus fala algo, ou quando Jesus pede algo para alguém, ou para algum de nós, ou para você fazer alguma coisa, é porque Ele vai providenciar tudo o que for necessário para você cumprir aquilo que Ele te pede. Quando Ele te fala alguma coisa: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, Ele vai providenciar tudo o que for necessário para que você possa fazer. Ele disse para os discípulos: dai-lhe vós mesmo de comer. Os homens já estavam assustados, que não tinha aonde comprar, não tinha como levar aquele povo, estava querendo despedir, estava querendo mandar para as aldeias, estava querendo mandar embora porque o lugar é deserto. E Jesus vem falar: dá-lhe vós de comer. Dá comida para esse povo. Alimenta esses homens aí. É o que Jesus estava falando, irmãos. Então, quando Jesus fala alguma coisa, ainda que pareça ser absurda, ainda que pareça ser totalmente fora do padrão,
Se Deus mandar fazer, pode fazer, porque Ele garante. Se Deus mandar fazer, pode fazer, porque Ele entra com provisão, entra com providência. Amém? E é isso que Ele mandou. Ele falou, dai-lhe vós mesmo de comer. E eles vão arrumar mais uma desculpa, né? Eles vão arrumar mais uma desculpa para falar para Jesus, olha, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E o que são? O que é essa quantidade de pão e de peixe para 5.000 homens, fora crianças e mulheres? Era só o lanchinho de um rapazinho lá prevenido, né? Um que foi lá para a missão e levou o lanchinho lá, levou a lancheirinha, levou os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas ninguém tinha nada, irmãos. Né? Mas ninguém tinha mais nada. E então, Jesus vai chamar para ele a responsabilidade. E ele vai dizer para eles assim, olha, faz esse povo sentar. Faz esse povo sentar. Divide aí, grupo de 100, de 50. Põe todo mundo sentadinho aí, bonitinho. E quando todo mundo senta, os discípulos lá atrás, os pães para Jesus, os 5 pães e os 2 peixinhos. E a Bíblia diz que ele ergueu aos céus, abençoou, partiu, pegou aqueles pães, partiu, deu para os discípulos. E os discípulos distribuiu para aquela multidão. Eu fico imaginando, irmãos, para uma festa de casamento de 5.000 pessoas, 12 garçons é suficiente para distribuir pão e peixe, né? Alguém vai ficar, aqui, né? No nosso encontro de homens lá mesmo, né? Eu falei, nós vamos para a churrascaria, eu falei para o cara, põe um monte de garçom para servir os homens, porque eles comem, que é uma barbaridade. E quando solta ali, tem que ir. Então você só via garçom correndo para lá e para cá com os espetos, né? Maravilha aquele negócio lá, né? Imagine 12 garçons para servir 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Né? E a Bíblia diz que eles começaram a fazer isso, irmãos. Olha, eles começaram a servir aquele pão. Eles começaram a distribuir os pães e os peixes. E à medida que eles iam distribuindo, as pessoas iam comendo, iam se fartando. Né? Aquele que conseguia comer 5, comia 5. Aquele que conseguia comer 10, comia 10. Aquele que pensou assim, olha, eu vou comer 10 pães porque o resto da semana talvez não tenha, então eu vou comer os 10. Ele conseguiu comer os 10, estava sentado na relva, né? De repente já não estava mais sentado, estava deitado, porque a barriga estava pesando de tanto pão que comeu. Né? Mas a Bíblia diz que eles se fartaram, comeram até se fartar. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Então aquilo que parecia impossível, quando é colocado nas mãos de Jesus, quando estamos na presença de Jesus, aquilo que parece impossível torna-se possível. Aquilo que eles não tinham, agora eles têm. Eles não tinham pão para alimentar ninguém. Ou 5 pães e 2 peixinhos. Agora eles tinham pão para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda tinha 12 cestos de sobra. Aquilo que eles não tinham, eles não tinham comida, não tinha como comer, porque o lugar era deserto. Aquilo que eles não tinham como se alimentar, agora estavam todos de barriga cheia, todos alimentados, todos bem servidos, até se fartar, para depois irem para suas casas. Porque saíram das suas casas e passaram o dia na presença de Deus. Passaram um dia com Jesus. Amém? Agora, a Bíblia começa dizendo, o versículo 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. A pergunta para você nessa noite é, qual a tua necessidade? Qual a tua necessidade? Talvez a tua necessidade seja algo que talvez aos teus olhos seja impossível de ser resolvido, como aos olhos dos discípulos. Talvez a sua necessidade seja algo que você diga assim, olha, esse negócio não tem como. Esse negócio aí não tem jeito. Eu já somei 2 mais 2 são 4, mais 8 são 10, 12, 13, não dá. Eu somo, não dá.
não encaixa, não fecha. Talvez seja algo impossível nesse jeito. Talvez seja algo que você olha, sonha, planeja, mas não tem como atingir. Talvez seja algo impossível aos olhos humanos. Mas a Bíblia diz, né? Hebreus 13:8 diz que Jesus, ele é o mesmo. Ontem, lá na cidade, no monte, perto da cidade de Betesda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Então, o mesmo Jesus que multiplicou pães lá, operou algo que era totalmente impossível para aquele povo, lá naquele tempo passado. É o mesmo Jesus que está presente aqui nesse lugar, nesta noite. Jesus estava falando do reino, ensinando, pregando a respeito do reino. Nós estamos aqui, cultuando, louvando, adorando, falando de Bíblia, falando do reino de Deus. Então, o mesmo poder que foi liberado para mudar situações impossíveis, lá perto da cidade de Betesda, é o mesmo poder, é o mesmo Jesus que pode e tem poder para mudar toda e qualquer situação, na minha e na sua vida hoje, neste culto, no nome de Jesus. Amém? Aquelas pessoas se aproximaram de Jesus porque elas tinham uma necessidade. Qual é a tua necessidade hoje? O que você precisa do Senhor hoje, né? A necessidade daquele povo era cura, era libertação, era restauração. E para o final, era comida, irmãos. Era comida. Jesus, ele curava as pessoas. Jesus, ele libertava as pessoas. Operava sinais, prodígios e maravilha. E Jesus produzia comida. Amém? Produzia comida. Se você for ver em toda a Bíblia, você não vai encontrar ninguém produzindo comida. Desta forma, não. Só o profeta Eliseu, ainda uma quantidade bem menorzinha. Multiplicou lá uns pães também, bem pouquinho. Mas Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão aí de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. De onde saiu tanta farinha, tanto fermento? De onde saiu tanto padeiro, né? Desceu um monte de padeiro lá do céu, né? Os padeiros, tudo. Vamos fazer pão, gente, né? Aonde ele arrumou lenha para esquentar o forno? Aonde ele arrumou lenha para colocar no forno, para assar os pães, para distribuir para aquele povo? Que eu quero que você entenda, meus queridos, que o nosso Deus não está limitado a nada, a ninguém, a coisa alguma. Se não tiver, ele chama a existência. E se tiver um pouquinho, ele multiplica. Ele abençoa. E qual é a tua necessidade nessa noite? Os 5 pães e 2 peixinhos na mão do moço, na mão daquele jovem, era só o lanchinho da tarde, do fim de tarde, comecinho da noite. Nada mais que isso. Mas os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus era algo suficiente para alimentar uma grande multidão. Era algo suficiente para alimentar uma grande multidão. Na mão de Jesus, o alimento supriu a necessidade de mais de 5.000 pessoas. Eles não tinham pão, agora tinha 12 cestos cheios. Eu não sei o que você chegou aqui, não sei como você veio até aqui. Eu já ouvi isso nessa noite, né? Você também já ouviu. Mas da mesma forma que aquela multidão subiu aquele monte, passou um dia na presença do Senhor, mas voltaram para casa diferente, irmãos. Voltaram para casa diferente. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai voltar para sua casa diferente, no nome de Jesus. Não sei qual a sua necessidade. Não sei o que você precisa. Se é algo difícil para Jesus, se é algo que Jesus não tem condição de resolver, ou se é algo que
que Jesus tem condição de resolver. Mas a Bíblia diz que tudo, e você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Melhor definição de tudo. Tudo é tudo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, a Bíblia está dizendo assim, olha, não há limites para o poder de Deus. O que Deus precisa encontrar é pessoas que creem, é pessoas que ainda acreditam no Jesus que estava lá na cidade de Betesda. É o mesmo Jesus que está aqui conosco. E é o mesmo Jesus que vai nos levar para o céu um dia. Estaremos para sempre com Ele. Amém? Como está o teu coração? Como está a tua vida? Como você tem caminhado com Jesus? Quais as suas expectativas com Jesus? Porque muitas vezes, irmão, nós começamos a caminhar com o Senhor e começamos a viver uma vida tão normal que nem parece que a gente é crente. Porque a gente vive tão normal que nem parece que é crente. E aí tudo é normal, tudo é assim mesmo, tudo acontece com todo mundo, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Talvez se estivesse lá junto com a multidão, lá no monte, lá, perto da cidade de Betesda, a hora que Jesus falou, traz os 5 pães e os 2 peixinhos aí, que eu vou multiplicar. Talvez a gente pegar e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, porque eu vou ter que arrumar alguma coisa para mim comer, porque aqui não vai sair nada, né? Aqui desse mundo não vai sair nada. Só tem 5 e para 2 peixinhos. Olha o tanto de gente que tem aqui em volta. Não vai dar não. Jesus deve comer dar um para os discípulos mais chegados, partir. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu vou correr, porque eu vou achar um lugarzinho para mim comer um pãozinho. Talvez muita gente está desse jeito hoje, irmãos. Muita gente tem esse pensamento, está andando com Jesus, mas está com o pensamento tão lógico, uma coisa tão normal, que não ousa nem agir, nem pensar em alguma coisa que é difícil demais. Porque quando pensa em alguma coisa que está fora do nosso alcance natural, a gente vai falar, bom, isso aí não dá, porque é muito difícil, é complicado, é melhor deixar para lá. Isso, irmãos, é viver naturalmente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter uma mudança de mente. Não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O que renovou na sua mente? Agora você tem Jesus, você anda com Jesus, você está com Jesus, você é discípulo de Jesus, você caminha com Jesus. E com Jesus, tudo é possível. Amém? Tudo é possível. Então nós temos que sair um pouco desse comodismo, ou dessa zona de conforto e começar a confrontar a nossa própria fé, irmãos. A nossa própria vivência. Porque se nós não começarmos a confrontar, nós vamos ficar muito normal. E crente normal é perigoso, né? Crente normal é perigoso, porque crente não pode ser normal, irmãos. Você não anda, você anda com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra. Você anda com Jesus que, quando não tem pão, Ele multiplica. Quando não tem cura, Ele realiza a cura. Quando não tem caminho, Ele anda em cima das águas. Quando não tem como resolver, Ele ergue para o céu da graça, abre o túmulo e chama para fora. Sabe, não tem como andar, não tem como viver com Jesus e viver de cabeça baixa, cabisbaixo, remungando, achando ruim, sabe? Ó céus, ó terra, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E começa uma lamentação terrível, irmãos. É tempo da gente se despertar, é tempo de você voltar, é tempo de você ousar a crer em Jesus e declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Declarar o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos vivendo um tempo onde Jesus quer multiplicar pães, irmãos. Onde Jesus quer multiplicar peixes. Onde Jesus quer abrir portas. Onde Jesus quer manifestar o poder. O que Jesus precisa é encontrar homens e mulheres dispostos a crer em Jesus. Se você estivesse na multidão, você ia embora ou esperava a multiplicação? Muita gente foi embora, irmãos. Não esperou a multiplicação. Aí ficou lá caído no caminho, barriga murcha, né? Parecia aqueles bichinhos lá, aqueles vermezinhos daqueles antiguinhos, né? Magrelinho com a barrigona lá, né? Caído na beira. Por que você está aqui? Eu vim embora. Ontem lá falou que ia ter pão lá, mas eu saí antes, não quis nem saber.
Muitos vão ouvir o que Jesus faz, mas aqueles que crerem vão viver o que Jesus faz. Amém? Eu não quero só ouvir, eu quero viver o que Jesus faz. No nome de Jesus. Amém? Para isso nós precisamos ousar a crer, ousar a confiar, a ousar a realmente manifestar. Porque Jesus poderia muito bem ter pego pedras multiplicado em pães, não foi isso que o inimigo falou para ele? Jesus estava há 40 dias sem comer e sem beber, o inimigo chegou e falou para ele, se tu és os filhos de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Jesus não quis fazer pedra multiplicar em pães, para matar a fome dele, mas ele multiplicou pães, para matar a fome daquela multidão que decidiu seguir Jesus, que decidiu andar e estar com Jesus. Amém? Que você realmente seja despertado nesses dias para crer no que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer dentro da sua casa, na sua família. A Bíblia diz, Romanos 8:37, diz que em Cristo Jesus, ou quando eu estou com Cristo, quando eu ando com Cristo, quando eu vivo com Cristo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aqueles discípulos olharam e falaram, 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para alimentar aquela multidão? Aqueles discípulos tinham que olhar para Jesus e falar, Jesus, eu estou vendo todo mundo de barriga cheia, ainda está sobrando 12 cestos, Jesus. Era o que Jesus estava falando para eles. É o que Jesus queria que eles enxergassem. Olhos da fé, enxergando a bênção, enxergando a solução. Tem muita gente que enxerga o problema, a dificuldade. Os discípulos também enxergaram a dificuldade. O lugar é deserto, não tem como. Já está declinando o dia, já está ficando escurinho. Não vai dar tempo, não tem mais como, já passou, o dia já foi. Tem muita gente enxergando assim, irmãos. Mas nós temos que enxergar como Jesus enxergou. Quando Jesus olhou aquela multidão, ele não viu gente com fome. Ele viu gente de barriguinha cheia. Ele viu gente abençoada. Gente próspero, bem-sucedido. Gente cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus. Assim que Jesus olha para você, vê você mais que vencedor. Vê você um abençoado, uma pessoa de Deus, um servo, uma serva vitoriosa sobre a face da terra. E é assim que você tem que começar a se enxergar. É assim que você tem que começar a se ver, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero convidar você a refletir um pouquinho na sua vida. Será que você tem coragem de crer nesse impossível que você possa estar vivendo? Será que você tem coragem aí no teu coração para dizer, Jesus, eu não sei como, eu não sei que forma, eu não sei qual que é a tabela periódica, eu não sei como que o Senhor vai fazer esses cálculos, eu não sei como o Senhor vai lidar com isso, eu não sei, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode mudar essas coisas na minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação dentro da minha casa, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação na minha vida financeira, eu sei que o Senhor pode mudar isso na minha empresa, eu sei que o Senhor pode mudar isso lá no meu emprego, eu sei que o Senhor pode mudar isso na minha vida, em todas as áreas. Eu não sei como, Senhor, e também não quero nem saber como, mas eu creio, porque eu sei que o Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação. Amém? Assim Jesus quer que você se enxergue nessa noite, para que a glória e o poder dele se manifeste sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche teus olhos, quero orar por você nessa noite. Quero liberar essa bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas para você pegar essa bênção aí, você precisa crer. E agora, profeticamente, irmãos, profeticamente, o Senhor vai começar a distribuir pão aqui nesse lugar. Os cestos estão cheios.
Os cestos estão cheios. Ele vai começar a distribuir pão aqui. Que pão você precisa nessa noite? Que tipo de pão você precisa? O pão da cura? O pão da libertação? Da restauração? O pão da tua casa, da tua família? O pão da prosperidade? Qual tipo de pão você precisa nessa noite? Jesus tem 12 cestos cheios para te dar. E você vai receber tudo. Tudo o que é teu. E tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. No nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor abençoou aqueles pães e aqueles peixes. E deu aos discípulos. E os discípulos deu à multidão. Nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero, Senhor, distribuir pão, peixe nesse lugar, nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, visita cada vida aqui presente nesta noite. No nome de Jesus. Ó Deus, cada pessoa que entrou nesse lugar com uma necessidade, que esta necessidade nesta noite seja suprida para a glória do teu santo nome. Ó Deus, como o Senhor distribuiu aqueles pães e todas aquelas pessoas comeram e fartaram e ficaram saciadas, que todos saiam desse lugar abençoados nessa noite. Que saiam todos levando a bênção, a provisão, o mantimento, a necessidade suprida para a glória do teu santo nome. E assim, eu creio que aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, quando eles voltaram para a cidade, quando eles voltaram para suas casas, quando eles voltaram para os seus convívios, eu creio que eles voltaram falando do que aconteceu, falando das maravilhas que eles experimentaram, daquele pão que supriu a necessidade deles. Assim também, Senhor, quando nós voltarmos para nossas casas, nós vamos testemunhar das maravilhas do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.